Agora chegou a hora da gente falar sobre... Continuar um pouco até do assunto que a gente estava na semana passada com o Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura e design. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Babi. Prazer mais uma vez estar aqui. A gente falou muito dessa questão de arquitetura afetiva, e aí eu achei ele sensacional que agora tem outra arquitetura de savoring. Explica pra gente o que é isso, Ricardo. Savoring, em inglês, é como se fosse desfrutar, aproveitar, saborear, né? É mais um conceito até filosófico, assim, comportamental, né? E a gente puxando isso para a arquitetura, tem até um filósofo que escreveu um livro sobre arquitetura, fantástico, divertidíssimo e gostoso de ler, chamado Arquitetura da Felicidade. Ai, que já vou anotar. Do Alain de Botton. Ai, conheço! Ele é ótimo, né? Maravilhoso. Virou até documentário e tal. Maravilhoso. E fala um pouco sobre isso, né? Então, o que é aplicar o savoring nos espaços? É você tornar aquele espaço mais favorável ou propenso a você se sentir bem nele, desfrutar dele da melhor maneira possível. Então vai muito ao encontro do que a gente conversou na semana passada, do que é a arquitetura afetiva. A arquitetura, quando eu falo de afeição, é um sentimento. Aham. Então aquilo que a gente já conversou em vários momentos aqui. Um espaço bem projetado, bem criado, é aquele que desperta em você alguma emoção. E lembra que a gente falou que quanto maior a intensidade da emoção, mais memorável é o lugar e tal. E o savoring, ele não fala especificamente desse lugar memorável, no sentido de, eu me lembrei daquele lugar por isso, por aquilo, mas aquele lugar em que você se sente bem estando. Porque pode ser um lugar da gente lembrar de alguma coisa que não é necessariamente se deliciar com aquele lugar. Eu vejo assim, quem estudou na Universidade de Brasília, lá no Minhocão, que tinha naqueles subsolos tenebrosos, assim, pode trazer uma sensação legal, boa, assim, uma memória muito afetiva, né? Poxa, eu passei minha universidade inteira naqueles subsolos tenebrosos, mas ali não tem nada de savoring. Não é um lugar legal, assim, né? Bonito, mas a gente tem uma memória afetiva em relação ao que aconteceu lá, né? E não ao espaço propriamente dito. Aí quando a gente vai para o ambiente da residência, fica mais claro de perceber isso. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Então, para mim, o desfrute do espaço, eu usufruir o melhor que eu posso, da melhor maneira possível da cozinha, tem a ver, inclusive, com a capacidade que o espaço tem de me permitir desempenhar aquela função. Então, olha que legal, a gente traz o desfrute, o deleite, né, o saborear o espaço para um aspecto que é técnico, que é funcional. Se você está numa cozinha que é mal iluminada, mal ventilada, a bancada não está na altura certa, os equipamentos não estão na distância correta, dificilmente você vai saborear aquele momento da maneira como você poderia. Então entra também o aspecto técnico de dotar aquele espaço de elementos funcionais, estéticos, sensoriais, para que você desfrute daquele momento. Talvez para algumas pessoas o desfrutar, o cozinhar, é você cozinhar enquanto conversa com as pessoas. Aí vem aquela história da cozinha aberta, integrada, que um amigo meu fala que fica lindo até você fritar o primeiro ovo, né, fazer o bife, mas há formas de você ajustar isso. E resgata muito a cultura do brasileiro, que é receber gente na cozinha. Então, muita gente chega para um arquiteto e pede, eu quero uma planta mais aberta, os espaços integrados, mas não sabe por quê. Porque é uma moda, porque viu, achou bonito, mas será que isso o espaço condiz com o que você espera dele? É isso que você espera que ele te traga? É essa integração? Talvez não seja importante você ter uma certa privacidade e um certo recolhimento em determinados espaços? Então, antes de você pegar uma foto, um ambiente, isso é bonito, isso é legal, é pensar como eu me sentiria ali. É por isso que o profissional é muito importante, né? A gente nem sabe explicar o porquê, nem o quê. Eu tenho sensações, e é a sensação que é o savoring mesmo. Meu marido queria colocar um negócio lá na cozinha, eu falei, não, porque isso vai me sentir um pouco sufocado. Ele, mas tá longe. Eu falei, não sei lá, eu não sei explicar. E aí um profissional ajuda nisso, né? Pra você te guiar pelo que você pelo que sua história, isso é muito legal. Por exemplo, qual seria um espaço ideal para você ler? O que você acha? Você, assim, como é que é o espaço em que você se sentiria bem à vontade para ler um livro? Perto do estande livre, que eu gosto, perto do estande livre, com um sofá muito gostoso, eu não sei porquê, tá? Mas com um pouquinho para apoiar um pouco do meu braço, não aqueles sofás que são retos, sem apoio de nada, né? E algum lugar para apoiar meu pé também, eu gosto, assim, de eu ficar dobrado, eu acho. Assim, é o meu lugarzinho. Exatamente. Assim. A gente sempre pergunta, como você se sentiria bem fazendo o que você tem que fazer? Ler. Eu gosto de ler também num lugar confortável, macio,
que tenha cheiro de livro, então tem que ter estante, não é só pegar um livro e ir para o lugar ler, né? Um lugar aleatório. Eu preciso ver os livros para eu escolher qual que eu quero ler. Aí. Uma iluminação bacana, que pode ser natural ou não. E a gente não falou ainda de cor, de tinta ou papel de parede. Isso acaba complementando a experiência que você quer ter, o bem-estar que você vai ter naquele momento. Você falou uma coisa legal, que é estar com os pés apoiados, um apoio para o cotovelo. Você quer se sentir confortável ao ler. Por mais que a gente adore ler, talvez você lê aqui onde a gente está, numa mesa, numa cadeira, você vai ler do mesmo jeito. Mas a experiência do ler, o relaxamento, a diversão, o prazer que isso te proporciona vai ser diferente. Tem gente que diz, eu preciso ler num lugar silencioso. Aí você já anota ali, um lugar quieto. Então tem que ter a possibilidade de isolar aquele lugar dos demais. Eu gosto de ler ouvindo... olhando para a paisagem, ouvindo som de passarinho e tal. Aí uma outra, tem gente que escolhe um monte de coisa. Eu prefiro ler na varanda. Eu gosto de ler na rede. Aí você tenta trazer isso para o espaço, entendendo o que faz com que a pessoa se sinta melhor. Se delicie, saboreie aquele momento, né? É. E tem esses elementos de design que refletem também essa personalidade da pessoa, né? No savoring. Eu acho que é muito com o que a gente falou na semana passada, né? Sim. Que tem que estar atento a isso. Quer ver onde isso faz muita diferença? No local de trabalho. Antes da gente inventar esses nomes, né? Arquitetura sensorial, arquitetura afetiva, neuroarquitetura, savoring, a gente sempre, quando tinha aquele jeito tradicional de trabalhar, com a estação de trabalho, com a mesinha, o que a gente colocava? Um vasinho de planta, a foto do filho ou do cachorro. Ou do boy, né? Ou da girl. Enfim, alguém que me fizesse com que eu me sentisse pertencente àquele lugar. É uma empresa, a mesa não é minha, mas enquanto eu estiver ali, eu quero que algo me remeta à minha casa, à minha família, a um cheiro que eu gosto. Então isso a gente sempre fez. Eu, quando era adolescente, meu quarto era todo tomado de pôster de banda. Meus pais chegavam e falavam, meu filho, que quarto horroroso, fica tudo escuro. Eu falei, mãe, mas aqui é meu lugar, onde eu me sinto protegido e tal. Eu me enchia o quarto de pôster de banda de rock. Pessoal feio lá, horroroso, cabeludo lá, segurando guitarra, mas ali era o meu espaço. Então é importante que a gente sinta isso também. Eu, como profissional, muitas vezes eu vou colocar que cor combina mais, que cor traz determinada sensação, mas quando o cliente chega para mim e diz, eu não gosto dessa cor. Eu não vou dizer, não, mas essa cor produz mais dopamina, né? Eu não vou fazer isso. Você não gosta, então acabou. A gente tem que ter essa sensibilidade. Até porque, como eu sou daltônico, se ele falar que eu não gosto, eu não vou desmentir ele, né? Falar, não, se você está falando, tá certo. Então, a gente se sentir pertencente, acho que é fundamental para que esse savoring comece a acontecer. Que maravilha. E como é que a gente usa a tecnologia para transformar esses ambientes em lugares Tecnologia é legal, gostosos? porque até um dos temas de hoje, né, vai ser a inteligência artificial, né? Então, a gente não precisa ter aquela dicotomia tecnologia frieza, calor impessoal e pessoal. Então, quando você tem aquele ambiente extremamente tecnológico, aquela coisa de luz que muda de cor, e a tela que desce, e você tem várias fontes de som e etc., é legal. Mas é importante que você saiba dosar e equilibrar a tecnologia a seu favor, em benefício do teu bem-estar. A iluminação é um exemplo. Você tem um controle dimerizável, né? Aquele dimmerzinho para controlar a intensidade da luz, a própria temperatura de cor, não só a qualidade do som em relação ao volume, mas a configuração, né? Num evento, você quer algo mais grave. Quando você quer ler, eu gosto de ler e estudar ouvindo música instrumental. Então ter até uma equalização mais suave, com menos grave, com uma coisa mais equilibrada. Então é saber fazer com que a tecnologia atue em seu favor sem assumir o protagonismo. O protagonista do espaço é você, não é a tecnologia. Senão ela se torna cada vez mais impessoal. Que legal, que a gente vê umas casas que parece realmente casa futurista e tal, mas não tem... A pessoa some ali, né, naquela casa, quando a pessoa tem muito high-tech, assim, já tive um amigo meu reclamando disso, que ele era o louco das coisas mais high-techs do universo, tudo que saía novo, de tomada, de televisão, de luz, de não sei o que inteligente, casa ele parecia um monte de penduricalho. E ele se perdia, né, a identidade dele se perde naquele bando de gadgets, assim, espalhados pela casa. E, bem...
Lembrando sempre, né, Ricardo, a gente começou até esse assunto muito porque tem profissionais que são especialistas nisso, né, em como deixar a importância de contratar também, para você que é perdido que nem eu, nessa parte de arquitetura, alguém que vai te guiar entendendo sua personalidade. Tem. Hoje há vários profissionais de arquitetura e design de interiores que estudaram, pesquisaram, se aperfeiçoaram nessa filosofia aí do savoring, do bem-estar, né, e de desfrutar o espaço. É a gente entender que muitas vezes, gosto muito de filosofia, né? E aí um filósofo que eu gosto muito que fala da felicidade, que é o Bertrand Russell, fala muito sobre isso, né? Maravilhoso. E assim, a gente não vai ser feliz sempre. E a felicidade não é uma meta, a felicidade está no caminho, né? Então, se a gente for pensar em que momentos do meu dia eu senti, né, pílulazinhas de felicidade. Talvez foi um cheiro que você sentiu, um momento que você conversou com alguém, que você sorriu, quando você relaxou, quando ouviu uma música que te remete a uma situação. Então esse savoring está muito ligado a essas pílulazinhas, sabe? Tem que fazer almoço, tem que cozinhar para os meus filhos. Que seja um momento bacana de convivência, dele estar junto. Meu filho, por exemplo, hoje ele é adulto, mas ele cursou um ano de gastronomia. Eu tenho certeza que foi em função de quando eu cozinhava, ele era pequeno, ele ficava na cozinha ali querendo mexer, querendo brincar e participar também. Minha filha hoje gosta de cozinhar também. Então, valorizar essas memórias, essas experiências nas pequenas coisas. Outro exemplo, cheiro de lençol, assim. Lençol cheiroso, perfume, sabe, aquela colcha cheirosinha, aquele travesseirinho macio. Tudo isso está ligado a savoring. Tem gente que gosta de vela, de incenso. Eu espirro com incenso. Incenso para mim é um problema, mas tem gente que adora. Então ter esse cheirinho, essas coisinhas sensoriais, não só com olfato e com visão, mas com tato também. Tem gente que gosta, inclusive, de chegar em casa, tirar o sapato e sentir com os pés aquele piso, a textura diferente. Uma das razões pelas quais nós, arquitetos de Brasília, somos defensores do piso de madeira, do taco, do parquet. A gente tenta, até o último caso, assim, não botar aquele porcelanato frio e tal, mas claro que há situações em que isso vai ser exigido. Mas essas pequenas coisas, o tapete, você passar os pezinhos ali naquele tapete fofinho, poder botar o pé no sofá e ser um sofá que você possa botar o pé. Não é aquela sala para tirar foto e para receber visita, mas é a sala que é a tua sala. Isso está sendo resgatado na arquitetura de interiores de maneira muito forte. Assim. Amém. A casa é para mim. É para os outros se você se sentir bem no lugar que eu me sinto bem. Eu não faço a casa para os outros, mas para mim e para quem compartilha desses sentimentos comigo. Amém. Graças a Deus, as pessoas pensando mais no que é real e não nos outros, enfim. Você deu uma ideia para uma próxima coluna, numa outra. Você falou da cozinha. A gente tem uns mobiliários, umas casas, que é um pouco da arquitetura universal que você falou, para criança. A gente comprou uma torre, que já tem um tempinho, que é a nossa salvação, uma torre de aprendizagem. Que é isso, assim, eu só consigo cozinhar ela, que eu fico usando meu filho de 1 ano e 2 meses, fica lá comigo, brincando de cortar, de misturar, ele se sente parte daquilo. Sim. E a gente tem tentado fazer isso lá em casa, as maçanetas, o chuveiro, que é de girar assim com a mão inteira, não rola pro João, obviamente, uma mãozinha pequena, mas aí tem algumas torneiras que já ele consegue apertar. Como é que a gente coloca uma casa também de adaptar para criança, né? Sim. Quem tem criança com a gente são, às vezes, algumas pequenas coisas, ou móveis, ou adaptar o ambiente para criança. Vamos falar sobre isso depois, então. Adorei. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Eu que agradeço. Até semana que vem.